Você provavelmente já deve ter assistido o filme Até o Último Homem, lançado em 2016. Um filme muito famoso, onde conhecemos a trajetória real de Desmond Doss, um homem que serviu na Segunda Guerra Mundial sem jamais tocar em uma arma. Sua força não vinha de um fuzil, mas de sua fé inabalável em Deus. Mesmo sob o deboche de seus companheiros e a pressão dos seus superiores, Doss escolheu ser socorrista, enfrentando o horror do campo de batalha, armado apenas com a sua Bíblia e a sua oração: Senhor, me ajude a salvar mais um. A sua fé o levou a arriscar a própria vida para salvar até aqueles que o perseguiram e zombaram dele. Mesmo no cenário mais sombrio, sua confiança no Criador o manteve de pé. Estima-se que ele tenha salvado aproximadamente 75 vidas na batalha mais dura de todas, a Batalha de Hacksaw Ridge, em Okinawa, no Japão. Quem já ouviu o filme vai se lembrar do paredão de pedra de 120 metros. Eu vi o filme recentemente e eu estava impressionado que a batalha aconteceria lá no topo daquele paredão. E os soldados eles precisavam escalar aquele paredão, e não só isso, mas lá no topo daquele morro, os japoneses eles estavam entrincheirados, esperando eles em cavernas e túneis. Tinha uma emboscada esperando por eles lá. E esse feito aconteceu em 5 de maio de 1945. Em 12 de maio desse mesmo ano, 1945, ele recebe a medalha de honra das mãos do presidente. E estavam presentes ali a sua esposa, seus pais e outros membros do exército. Que história emocionante, né? Que história forte. O homem que foi zombado, que foi humilhado, né, pelos seus costumes, pela sua fé, pelos seus valores, se tornou o herói da vida daquelas pessoas, né? Das pessoas que há pouco tempo atrás estavam zombando dele. Eu não sei se você, assim como eu, anda muito decepcionado e muitas vezes irritado até com a sociedade. Nos últimos tempos nós temos visto muitas afrontas diretas a princípios e valores que acreditamos, né? A gente, né, acabou de ver festas onde pessoas riam e até zombam da verdade, né? As notícias do carnaval rodaram a semana aí, foi motivo de muita repercussão, onde a falta de respeito com o outro era de um tamanho sem igual. Também temos programas de televisão hoje incentivando a promiscuidade, incentivando a podridão. Nós também estamos vivendo um momento onde pessoas cheias de vaidade e egocêntricas, elas são idolatradas, enquanto outras que trabalham para salvar vidas não têm o devido reconhecimento. Como o caso da bióloga brasileira Tatiana Sampaio, que rodou as redes aí essa semana também, falando sobre a descoberta da cura da tetraplegia. Parece que aquilo que devia ser celebrado é zombado. E aquilo que deveria ter reconhecimento não tem. Parece que está tudo de cabeça para baixo. Não é verdade? E a tua pergunta deve ser a mesma que a minha. Onde que isso vai parar? O que eu faço no meio disso tudo? Bom, se você também foi atingido por essa bomba de ataques, e eu quis botar esse termo mesmo, bomba de ataques, porque não é só uma grande explosão e também não são pequenos ataques. Parece que ataques gigantes vindos de todos os lados. Então, se tu tenha sido atingido por essa bomba de ataques e tem questionado muita coisa, talvez essa mensagem seja para você, assim como ela foi para mim. E o título da mensagem é Como Viver em um Mundo Injusto. O nosso texto base vai ser Salmo 37,
Nós vamos caminhar ao longo desse texto, tirar algumas verdades, direcionamentos e até promessas dele. Bom, o texto vai começar, Salmo 37, a partir do versículo 1, dizendo assim, vou ler na versão NVI. Não se aborreça por causa dos homens maus, nem tenha inveja dos perversos, pois como o capim logo secarão, como a relva verde logo murcharão. Bom, a primeira lição que nós precisamos sair daqui lembrando é que o mal tem prazo de validade. O texto diz ali, não te aborreça, não te indignes, outras versões vão dizer, né? Eu sei que tu vai dizer, não é fácil para não me aborrecer, é fácil falar. Realmente, não é fácil viver, né? É fácil falar. E ninguém gosta de ver a justiça sendo premiada, né? E aquele que faz o mal se dando bem, né? Mas eu preciso te dizer que a vida desse lado da eternidade é assim. Enquanto nós estivermos nesse mundo, as pessoas más existirão. Haverá homens maus, haverá homens perversos e haverá muita injustiça. A vida, né? Nós vamos viver uma eternidade. Porém, existe um ponto na nossa história, um marco na nossa história, que se chama morte. E desse marco para trás é onde nós vamos estar nesse mundo. E nesse mundo nós vamos enfrentar isso. Mas depois desse marco, da morte para frente, nós vamos estar na eternidade com Jesus, uma eternidade perfeita ao lado de Deus. Então, pessoal, não se aborreça. O tempo do mal, ele tem prazo de validade. O mal tem prazo de validade. Em 1 João 5,19 vai dizer, sabemos que somos de Deus e que o mundo todo está sob o poder do maligno. Se você fica indignado, triste ou até irado com o que acontece nesse mundo sem Jesus, a resposta é simples. É porque esse mundo escolheu o maligno e você tem escolhido a Deus. Aí as coisas não batem. A própria palavra de Deus nos afirma que o prazo final para o mal, ele vai chegar. Então, vamos avançar no texto e lembrando sempre que o foco da mensagem é como eu vivo nesse mundo com tanta injustiça, com tanta maldade, né? O texto vai falar lá, então, a partir do versículo 3, Salmo 37, a partir do 3, confie em Deus, o Senhor, e faça o bem, e assim more com toda a segurança na terra prometida. Que a sua felicidade esteja no Senhor. Ele lhe dará o que o seu coração deseja. Em outra, né, que a sua felicidade esteja no Senhor. Em outras versões vai dizer deleite-se no Senhor. Então o nosso ponto de hoje que nós precisamos lembrar, o segundo ponto é que confie no Senhor e faça o bem. Confie no Senhor e faça o bem. Confiar é um processo complicadinho para o ser humano, né? Meu Deus, como é complicado confiar. Sabe por quê? Por que é tão difícil para a gente confiar? É porque nós mesmos, nós somos seres difíceis de lidar. Nós traímos a confiança uns dos outros muitas vezes, ferimos, magoamos, ignoramos uns aos outros. Assim somos nós. E a resposta de por que é tão difícil confiar no Senhor é fácil. É porque a gente tem muita experiência confiando em pessoas e se dando mal. Então isso acaba às vezes nos atrapalhando, pensando que Deus é como se fosse um homem para mentir, ou como se fosse um homem para, né, para atrair a nossa confiança. Eu quero te fazer uma pergunta. Você tem confiado no Senhor todas as áreas da sua vida? Existe alguma área que talvez você não tenha confiado ao Senhor? Por quê? Alguém já te fez perder a capacidade de confiar? Alguém já te traiu a ponto de fazer tu perder a capacidade de confiar?
em mais alguém ou até em Deus, saiba, meu irmão, que no Senhor nós podemos confiar. O texto vai falar que nós não só precisamos confiar no Senhor, mas fazer o bem. Não podemos ver esse mundo sendo mundo e nós pararmos de fazer o bem, pensar, quer saber, o mundo já é do maligno mesmo, o mundo está agindo desse jeito, está sendo isso que está aí, eu não vou fazer nada, eles não merecem a minha bondade. Não é assim, pessoal. A nossa parte precisa ser feita independente de como a sociedade vive. E vamos pensar um pouco sobre essa palavrinha bem. Quando eu vejo, né, aquelas atrocidades acontecendo aí na nossa sociedade, como falamos no início da mensagem, pensar o que seria o bem numa situação como essa, né? O que significaria fazer o bem nessa situação? Bom, essa pequena parte do versículo, fazer o bem, parece ser uma tarefa fácil, né? Não, é só eu ser um bom cidadão, só eu não fazer nada ruim. Mas a realidade é mais difícil do que isso. E a gente vai precisar de ajuda de Deus. Eu quero ler um texto contigo que vai falar um pouco sobre isso. Está lá em Lucas, capítulo 6, a partir do versículo 27. Vamos ler do 27 ao 36. Diz assim: Digo, porém, a vocês que estão me ouvindo, amem os seus inimigos, façam o bem aos que odeiam, bendigam aqueles que o maldizem, orem por aqueles que os maltratam. Se alguém bater em você em uma face, ofereça-lhe também a outra. Se alguém tirar de você a capa, não o impeça de tirar a túnica. Dê a todo aquele que lhe pede. E se alguém tirar o que lhe pertence a você, não exija que o devolva. Como desejam que as pessoas façam a vocês, assim façam a elas. Se vocês amarem aqueles que os amam, que mérito terão? Até os pecadores amam aqueles que os amam. E se fizerem bem àqueles que são bons com vocês, que mérito terão? Até os pecadores agem assim. Que mérito terão se emprestarem a pessoas de quem esperam devolução? Até os pecadores emprestam a pecadores, esperando receber devolução integral. Amem, porém, os seus inimigos. Façam-lhes o bem e emprestem a eles sem esperar receber nada de volta. Então a recompensa que terão será grande, e vocês serão filhos do Altíssimo, porque Ele é bondoso para com os ingratos e maus. Portanto, sejam misericordiosos, como misericordioso é o Pai de vocês. Aqui é Jesus falando para os seus discípulos. E nós precisamos lembrar que nós somos discípulos de Jesus também. E é nessa camada que Ele espera que vivamos. O Evangelho, pessoal, ele não segue padrões naturais. Os padrões naturais do mundo vão dizer o quê? A pessoa te tratou bem? Trate bem também. A pessoa te tratou mal? Trate mal. Isso é ser justo, nada mais justo. Mas o Evangelho, ele não segue os padrões naturais, como eu falei. O Evangelho, ele segue padrões sobrenaturais. E é nessa camada que o Senhor espera que vivamos. Na célula, esses dias, nós estávamos comentando sobre o quão difícil é amar e fazer o bem aos que... Como é fácil, né? Fazer mal, fazer bem e amar aqueles que nos fazem bem. Agora, o texto diz que até os pecadores fazem isso. Né? Aqueles que não têm Cristo, aqueles que não têm Deus no coração fazem isso. Agora, tu quer saber como os discípulos de Jesus vão sair aí na rua e fazer a diferença no mundo? Eles vão amar e orar por aqueles que fazem o mal, que nos fazem o mal. Isso é forte. Pense em tudo que acontece na sociedade hoje. Você seria capaz de orar, você seria capaz de fazer o bem para essas pessoas que andam fazendo mal por aí? Você voltaria para resgatar um soldado lá que zombou de ti, que bateu em você, talvez? Como o caso do soldado Doss ali no início. Confie no Senhor e faça o bem. Bom, vamos continuar no texto a partir do versículo 5. Salmos 37, versículo 5.
Diz assim: entregue o teu caminho ao Senhor, confie nele e ele agirá. Ele fará a sua justiça brilhar como a alvorada e a sua causa como o sol do meio-dia. O próximo ponto, então, dessa mensagem é: Deus age quando entrego o meu caminho a ele. Deus age quando entrego o meu caminho a ele. Deus, ele não vai forçar as coisas com você, meu irmão. Deus, ele não força a barra nunca. O seu poder de decisão é o que dirá para onde você vai caminhar. Se serão os caminhos do Senhor ou não. Ele nos dá o livre-arbítrio para decidirmos qual caminho queremos trilhar. E aí nós temos que olhar então para Cristo e ver as atitudes dele e copiarmos as atitudes dele. O texto de Filipenses 2, versículo 5 vai dizer: seja o modo de pensar de vocês o mesmo de Cristo Jesus, que apesar de ser Deus, não considerou que a sua igualdade com Deus era algo que deveria ser usado como vantagem. Jesus, mesmo sendo Deus, não considerou isso. E ele esvaziou si mesmo, se humilhou. É um texto que fala de ser humilhado, de se humilhar. Então que a nossa atitude seja a mesma. O Salmo diz que ele agirá, mas se eu entregar o meu caminho a ele, entregar os meus pensamentos, as minhas vontades a ele, daí sim ele agirá. Não só isso, mas o salmista, Davi, ele vai escrever que a justiça de Deus vai brilhar, pessoal. Já pensou que enquanto eu quiser fazer a minha justiça brilhar, a de Deus não vai estar brilhando? Pensa nisso. Então que nós possamos escolher deixar que a justiça de Deus, a justiça dele brilhe e não a nossa. Bom, Salmo 37, versículo 7, continuando. Descanse no Senhor e aguarde por ele com paciência. Não se aborreça quando os outros obtêm sucesso em seus caminhos, quando eles maquinam mal. Evite a ira e rejeite a fúria. Não se aborreça, isso só leva ao mal. Pois os ímpios serão eliminados, mas os que esperam no Senhor herdarão a terra. Próximo ponto, então: espere com paciência e evite a fúria. Pessoal, esse texto ele foi escrito praticamente 1000 anos antes de Cristo. Ali 900 e poucos antes de Cristo. E parece que ele está falando para o mundo hoje. É ou não é? Parece que ele está falando para nós hoje. Parece que, né, as pessoas que faziam coisas erradas, e, né, parecia que pessoas que fazem coisas erradas, pessoas que tentam levar vantagem, que zombam daquele que faz o certo, parece que eles existiam lá na época de Davi também. Mas olha a lição que ele nos dá, que nós devemos evitar a ira, evitar a fúria. O texto diz que isso só leva ao mal. Em outras palavras, nós estamos fazendo mal a nós mesmos quando nós nos iramos, quando nós nos irritamos com essas coisas. Como você reage quando você vê ou sofre injustiça? Quero te dizer que a palavra é clara quando diz que os ímpios terão a sua colheita, pessoal. E os que esperam no Senhor serão recompensados. Ufa, quanta coisa até aqui, né? Vamos fazer uma recapitulação então dos pontos para nós avançarmos e estar lembrando do que a gente já falou também. Bom, o primeiro ponto é que o mal tem prazo de validade. O segundo ponto: confie no Senhor e faça o bem. 3. Deus age quando entrego o meu caminho a Ele. E 4. Espere com paciência e evite a fúria. Vamos juntos impactar essa cidade, pessoal. Vamos juntos impactar essa cidade de Santa Cruz com essas características do povo de Deus. Amém? Não será fácil, com certeza, mas a promessa do Evangelho é que não seria fácil mesmo. Bom, o texto vai continuar falando que, né, eu não vou ler todo o texto 37 aqui do Salmo 37, mas o texto vai continuar falando que pessoas más, elas continuarão existindo,
algumas coisas que elas farão, né? E principalmente farão contra os justos, e de que Deus olha para eles sabendo que o tempo deles vai chegar e que a vingança pertence ao Senhor. Eu te encorajo a ler Salmo 37 em casa. E sempre que tiver sentindo vontade de sair para fazer justiça com as próprias mãos, de ir lá para a internet e metralhar de comentários todas as páginas que estão postando notícias ofendendo os teus valores, eu te encorajo a ler Salmo 37. E é um conselho meu. Se você está indignado assim com a sociedade, com o mundo em si, não leia Juízes, por favor. Leia Salmos. Se você ler Juízes, você vai sair mesmo pela estrada. Mas brincadeiras à parte, eu vou pular alguns versículos do texto para nós avançarmos aqui na mensagem. E eu vou lá para o versículo 18 do Salmo 37. Diz assim: o Senhor conhece os dias dos íntegros, e a herança deles permanecerá para sempre. Em tempos de adversidade não serão envergonhados, e em dias de fome terão fartura. Os ímpios, contudo, perecerão, e os inimigos do Senhor murcharão, como a beleza dos campos, desvanecerão como fumaça. Em outras versões diz que o Senhor cuida dos que são íntegros, dos que são corretos. Olha que coisa mais linda! Deus cuida de você. O Senhor cuida de você. Em tempos de adversidade não serão envergonhados, e em dias de fome terão fartura. O Senhor cuida de você. Queria te lembrar da história de José do Egito e como aquele homem sofreu. Meu Deus! Vai ler lá que os irmãos dele, né, eles queriam matá-lo, né, de primeira, assim, e aí eles resolveram, não vamos matar, vamos vender, então, e dizer para o nosso pai que ele morreu. Então eles fazem isso, né, eles tramam ali uma armadilha contra ele, vendem ele. Ele iria se tornar escravo, né, depois dali, e diz lá que, se você for ler o texto, diz que o Senhor estava com José. E daí eles voltam para casa e diz para o pai deles que o filho dele morreu. E o Senhor estava com José. Então ele acaba, né, sendo vendido como escravo, e ele, daí agora no Egito, ele ainda sofre ele é incriminado por um abuso que ele não cometeu, né? Ele é ali acusado de um abuso que ele não cometeu pela mulher do senhor, né, do chefe dele, e ele acaba sendo preso. E o Senhor estava com José. E aí, se tu vai ler, ele vai estar lá na prisão, ele servindo, né, os outros prisioneiros, servindo o carcereiro, e ele então serve aqueles homens, e quando um deles finalmente sai da prisão, o José diz para ele, olha, tu fala para o Senhor lá lembrar de mim, e o cara sai e nem lembra mais de Moisés, nem fala nada. E o Senhor estava com José. Aí eu faço a pergunta, meu Deus, mas onde que está o Senhor com José? Porque eu só vejo sofrimento na vida e nada de bom vindo. E é essa hora, né, que a gente compara. Parece que o homem que segue sendo fiel, o homem que escolhe fazer o certo, o homem que é íntegro só leva a pior. Mas aí tu vai continuar lendo a história e tu vai ver que o plano de Deus era muito maior do que aqueles dias de injustiça que José estava enfrentando. Era um plano que envolvia a salvação dele e da família dele. E depois de que tudo aquilo passou, ele ganha a confiança do faraó de novo, se torna administrador, ele então... Você conhece a história, ele guarda suprimentos para anos de fome que viriam, e acontece que esses anos de fome vêm, e então os familiares dele são obrigados a vir ao Egito pedir comida, e José acaba salvando a vida da família dele, que havia traído ele, que havia matado ele, né, no coração dele, eles mataram ele, né? E ele acaba salvando a vida daqueles familiares, mesmo depois de tudo que eles fizeram por ele, né?
O Senhor cuida da vida dos íntegros, e a herança deles permanecerá para sempre. Se José tivesse morrido, a herança de Israel não existiria mais. E a gente, quando fala herança, né, pessoal, a gente pensa, né, na principal, que é a herança onde a traça e a ferrugem não corroem, né? A nossa herança no céu, né? Mas já parou para pensar que vivendo uma vida íntegra, nós deixamos uma herança nessa terra também? As pessoas ao nosso redor manterão viva na memória o nosso testemunho de fé e lealdade a Deus. Começando na nossa casa, né, com os nossos filhos, parentes, eles vão lembrar que o pai deles, que o avô deles, que o bisavô deles, que o tataravô deles era um homem temente a Deus, um homem que amava o Senhor e que pagava o preço de uma vida temente a Deus. Isso se chama legado. Deus cuida de nós. Bom, caminhando então para o fim do capítulo 37, né, que é um encorajamento, é um salmo de encorajamento para nós, né, que estamos vivendo em um mundo mau. Já no versículo 37 vai dizer assim: considere o íntegro, observe o justo. Há futuro para o homem de paz, mas todos os rebeldes serão destruídos. Não haverá futuro para os ímpios. Do Senhor vem a salvação dos justos. Ele é a sua fortaleza na hora da adversidade. O Senhor os ajuda e os livra. Ele os livra dos ímpios e os salva, porque nele se refugiam. Eu queria encerrar com duas lições que o final desse capítulo aqui nos lembra. A primeira é que nós temos um futuro. Lembra o início dessa mensagem, quando nós estávamos falando daqueles homens que deturpam o bem, que zombam da cara de quem faz o certo? A Bíblia diz que para esses não haverá futuro. O texto diz que a salvação vem do Senhor, não da minha justiça. Amém. Quem pode afirmar que tem um futuro nas mãos do Senhor? Você pode. Olha que profundo essa afirmação. A nossa igreja ela tem sido abençoada com muitos bebês, né? Nós somos muito gratos, muito felizes por Deus, né, estar nos dando muitos bebês aqui. Alguns bebês já estão quase no fim da fase de bebê, né? Já estão se encaminhando para uma criança já maiorzinha. Nós temos outros bebês aqui, né, de colo. Nós temos outros bebês que são recém-nascidos, né, que eles nem podem vir na celebração ainda, né? Tem que ficar em casa ainda com seus pais. E nós temos outros bebês que ainda não saíram da barriga, né? Que especial. E assim, os pais, eu tenho certeza que os pais eles vão fazer de tudo para que os seus filhos tenham um futuro abençoado. Sim ou não? Um futuro profissional, um futuro como cidadãos e principalmente um futuro com Jesus. Não é? Vão trabalhar duro para isso, vão gastar horas das suas vidas, dinheiro, vão ter muitas noites mal dormidas para que isso aconteça, para que eles tenham um futuro. Para que eles tenham um futuro. Mas agora minha pergunta é, isso garante que eles terão um futuro desse jeito? Um futuro abençoado? Não, né? Porque isso depende de muita coisa. Se eu te fizer essa pergunta, tu vai dizer, depende de muita coisa. Depende principalmente das escolhas que eles vão tomar. Mas aqui nós estamos vendo um texto que nos dá uma promessa dizendo que há um futuro garantido para os homens de paz. Somente Deus mesmo pode garantir isso, né? Só Deus tem uma palavra que se ele disser isso, isso vai acontecer. João 5, 24 diz, em verdade lhes digo que quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem vida eterna e não será condenado, mas já passou da morte para a vida. Tem a vida eterna.
E Romanos 6:23 vai dizer, porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Então, temos um futuro, basta crermos. E você gostaria de uma chave, gostaria de saber qual é a chave para enfrentar um mundo mau, esse mundo mau e caído que nós vivemos? Tem uma chave para enfrentar. A chave é se refugie no Senhor. O texto diz: o Senhor ajuda, Salmo 37:40. O Senhor os ajuda e os livra. Ele os livra dos ímpios e os salva, porque nele se refugiam. Como viver em um mundo injusto? Se refugie no Senhor. Esta é a chave para você não cair no pecado. Se refugie no Senhor, igreja. Nele nós temos segurança. O mal tem prazo de validade, ponto 1. Número 2, confie no Senhor e faça o bem. Número 3, Deus age quando entrego o meu caminho a Ele. Número 4, espere com paciência e evite a fúria. Número 5, Deus cuida de nós. Número 6, temos um futuro. E agora eu quero encerrar. Se ainda ficou, né, alguma coisa, se você ainda tem dificuldade, diga assim, não, mas eu tenho dificuldade nessa área, eu quero muito atacar os que atacam, eu quero muito revidar os que zombam, eu quero rebater a ofensa, eu quero agredir aqueles que me agridem, aqueles que agridem os meus ideais, aqueles que agridem os meus valores. Eu quero ler aqui para ti 2 textos, para nós encerrarmos o nosso tempo. Assim, os soldados do governador levaram Jesus ao pretório e reuniram toda a tropa ao seu redor. Eles lhes tiraram as vestes e o vestiram com um manto escarlate. Depois, teceram uma coroa de espinhos e a colocaram na cabeça dele. Na sua mão direita, puseram uma vara. Ajoelharam-se diante dele e começaram a zombar. Saudações, rei dos judeus. Cuspiram nele e batiam-lhe na cabeça com a vara. Depois de terem zombado dele, tiraram-lhe o manto e o vestiram com as suas próprias vestes, e em seguida levaram-no para ser crucificado. Eu quero ler mais um texto. O povo ficou observando e as autoridades o ridicularizavam. Salvou os outros, diziam. Deixe-o salvar a si mesmo, se é o Cristo de Deus, o escolhido. Os soldados, aproximando-se, também zombavam dele. Oferecendo-lhe vinagre, disseram: se você é o rei dos judeus, salve a você mesmo. Havia uma inscrição acima dele que dizia: este é o rei dos judeus. Nós nos sentimos injustiçados e agredidos quando ofendem os nossos princípios, os nossos valores, as nossas crenças. Quando condenam o que é bom e exaltam o que não é. Mas Davi, há 3.000 anos atrás, enfrentava esse tipo de comportamento das pessoas. O soldado Doss, há 100 anos atrás, menos de 100 anos atrás, enfrentou também pessoas desse jeito. E principalmente o nosso Salvador, Jesus, enfrentou isso de uma forma tão difícil e tão humilhante. A pergunta que eu quero te fazer é: o que você espera que nós enfrentemos? Deus, eu quero te agradecer pela tua palavra, te agradecer porque o Senhor, a tua palavra diz que o Senhor estará com os homens de paz. Queremos, Deus, ser homens de paz, queremos ser discípulos de Jesus. Nós queremos enfrentar, Deus, o mundo não
não como os ímpios fazem, mas nós queremos fazer como os teus discípulos devem fazer, Deus. Nós queremos amar aqueles que odeiam. Nos ajuda isso, Deus. É difícil, mas nós queremos viver nessa camada, Deus, numa camada sobrenatural, na camada, Deus, que o evangelho do Senhor deve ser vivido, Pai. Obrigado, Deus, porque o Senhor não desceu daquela cruz quando os soldados e o teu próprio povo estavam ridicularizando o Senhor ali dos pés da cruz, Deus. Obrigado porque o Senhor, sendo Deus, o Senhor tinha todo o poder para descer daquela cruz mesmo, olhar para eles e dizer: desci, estou aqui, o que vocês vão dizer? Mas o Senhor não fez isso. O Senhor nos amou tanto que o Senhor continuou lá, Deus, naquele lugar. O Senhor morreu, Deus, naquele lugar, Deus. E hoje nós temos a liberdade, Deus, de viver uma vida contigo. Nós temos uma garantia, Deus, de que teremos não só essa vida contigo, mas uma eternidade, Deus, contigo, Senhor. Pai, eu peço para que a nossa igreja possa viver, Deus, nesse âmbito, Deus, nessa camada, Senhor. Que nós possamos viver nesse mundo, Deus, amando os que odeiam, fazendo bem aos que fazem o mal. Nos ajuda, Senhor. Em nome de Jesus. Amém.